próxima atividade está na página 30. Essa nós vamos fazer um pouco no livro didático e um pouco no caderno. Eu vou explicar. Vamos lá. Neste capítulo, você estudou sobre a expansão agrícola, o renascimento comercial e urbano, as feiras, as corporações de ofícios, a burguesia, as cruzadas e o Império Mongol. Vamos agora relembrar esses conhecimentos? Número 1. Analise as afirmativas marcando V para as verdadeiras e F para as falsas. Reescreva no caderno as falsas, alterando-as para que se tornem verdadeiras. Então, as que forem falsas, vocês irão colocar ela no caderno de vocês conforme ela for ficar, certo? Então, vamos lá. O predomínio do pensamento cristão exercido pela Igreja Católica imprimiu um forte sentimento religioso na sociedade feudal. Sim, ela é verdadeira. Durante toda a Baixa Idade Média, a economia europeia foi caracterizada exclusivamente pela atividade agrária. Não, ela é falsa. Então, vocês irão colocar lá no caderno de história de vocês, né? Falsa. 2 pontos, irá colocar. Durante a Baixa Idade Média, houve o renascimento do comércio. Durante a Baixa Idade Média, houve o renascimento do comércio. Próximo. A criação da charrua e do sistema de rodízio dos campos teve como consequência a produção de excedentes e o fortalecimento do comércio. Sim, verdadeiro. As cidades, denominadas burgos, eram cercadas de muralhas para proteção contra as invasões. Sim, verdadeiro. Jerusalém é uma cidade sagrada para as religiões judaica, cristã e muçulmana, motivo pelo qual tem sido alvo de disputas por vários séculos. Retomar a cidade do domínio dos muçulmanos foi a justificativa religiosa que deu início às cruzadas. Também é verdadeira. A sociedade medieval era contra o movimento das cruzadas, pois acreditava que ele nada contribuía para suas vidas, já que não proporcionaria a ela a posse de mais terras ou possibilidade de ampliação do comércio. Essa é falsa. Então, vocês irão colocar no caderno de história de vocês. Falsa. 2 pontos. Irão colocar da seguinte maneira. O movimento das cruzadas teve grande aceitação, pois possibilitava a conquista de novas terras e o contato comercial com o Oriente. Próximo. Grandes cidades como Veneza tornaram-se comuns no período da Alta Idade Média, quando predominavam a produção agrária e o sistema feudalista de organização social. Falso. Então, colocaram no caderno de história. F, 2 pontos. Durante a Alta Idade Média, houve um declínio da vida urbana. Durante a Alta Idade Média, houve um declínio da vida urbana. Próximo. As corporações de ofício, a associação de artesãos, tinha como objetivo fiscalizar a produção de mercadorias e estabelecer preços para elas, evitando dessa forma que a concorrência entre oficinas prejudicasse algum artesão. Verdadeiro. As comunas eram organizações de camponeses cujo objetivo principal era negociar melhores condições de vida perante os senhores feudais. Falso. Então, colocaram no caderno de história. F, 2 pontos. As comunas eram organizações dos moradores dos burgos, cujo objetivo era buscar solução para os problemas coletivos. As comunas eram organização dos moradores dos burgos, né, cujo objetivo era
buscar soluções para os problemas coletivos. Próximo. O renascimento comercial e urbano alterou a balança do poder na Idade Média. Se do século V ao X ele estava nas mãos dos grandes proprietários de terra, a partir do século X ele se deslocou gradativamente para as mãos dos comerciantes dos burgueses ou burgueses. Verdadeiro. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Número 2. De que forma as cruzadas e a produção de excedentes contribuíram para o renascimento comercial no período da Baixa Idade Média? Então vamos lá, vocês irão colocar dessa maneira. As cruzadas foram responsáveis pelo restabelecimento do comércio de longa distância com o Oriente. As cruzadas foram responsáveis pelo restabelecimento do comércio de longa distância com o Oriente. A produção de excedentes agrícolas contribuiu para o crescimento do comércio. A produção de excedentes agrícolas contribuiu para o crescimento do comércio, incentivando a troca de produtos básicos, como alimentos, ou ainda estimulando a troca de pescados, por exemplo, entre as regiões litorâneas e as regiões do interior. Ponto final. Essa foi a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar. Um beijo, até a nossa próxima aula de História.